um oásis de assistência, de ajuda, distribuição de cesta básica, curso profissionalizante, uma biblioteca comunitária que tem o meu nome. Lá no Engenho Novo, na zona norte do Rio, num lugar onde há à volta várias comunidades desassistidas, de baixa renda, e o Laírton, bravamente, heroicamente, se desdobrando para capacitar essa instituição e fazer a diferença. Quis o destino que ele retornasse à pátria espiritual, Deus, soberanamente. E isso já está, em certa medida, planejado e programado. Para nós é surpresa, mas nos desígnios de Deus não. Que ele regressasse ao plano espiritual. Eu já pedi a Deus mais uma vez que ele receba o centro, muito mais daquilo do que ele deu aqui, que não foi pouco. E a minha forma de homenagear o Laírton e a obra dele é pedindo a vocês, se conhecem o Laírton, já sabem do que eu estou falando. Se não conhecem, procurem ver o trabalho desenvolvido na Casa Social de Caritas, em Engenho Novo, na zona norte do Rio. E quem puder ajudar, eu vou dar o Pix dessa obra. Tem aula de dança para garotada, mas assim, o piso de lambris, sabe, aquela coisa perfeitinha para uma boa aula de dança, com aqueles acessórios. Tem o curso de culinária. Tem ele, de fato, que não é dar apenas recursos materiais para quem está em dificuldade, é oferecer a condição dessa pessoa se reabilitar e pleitear na vida um espaço onde ele dignamente possa subsistir. O Laírton se preocupou com isso. Tá? Eu vou dar o Pix aqui. 2646 9868 0001 1000 de ré, como o pessoal diz, 29. É o CNPJ da Casa Social Caritas. 264698 68 0001 29. Laírton, ó, obrigado por tudo, cara. Assim, especialmente nos últimos 2 ou 3 anos, nós tivemos uma convivência mais próxima. E pelo menos uma vez por mês a gente trocava figurinha, pelo menos. Então, eu espero que você tenha nesse momento a clara sensação de missão cumprida, porque nós que o conhecemos guardamos essa impressão vivamente. É muito bonito uma pessoa que passa pela existência deixando um legado de luz. O Laírton tem essa história, que é dele. E vir de novo a cada novo amanhecer. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a essa palestra na noite de hoje, dia 17. É uma gravação, não estou ao vivo, tá, pessoal? É um prazer estar aqui com vocês.
de volta na casa de Frei Fabiano, no Meier, Rio de Janeiro, minha segunda vez, agora online. Eu tive aí presencialmente no mês de setembro, foi uma alegria conhecer a casa, todos me receberam com muito carinho, muito amor, vou aproveitar para agradecer desde já, e quem quiser depois ver, a minha participação foi gravada aí no Rio de Janeiro, no Meier, está aí online também, busca no YouTube da casa, que vocês vão encontrar a minha participação. Não lembro o tema agora, mas foi um tema muito bom, tá? Dá lá uma olhada que vocês vão gostar. Antes de mais, quero me apresentar para quem não me conhece. Meu nome é Nelson Tavares. Eu vivo na Ilha da Madeira, em Portugal, de onde eu falo agora para vocês nessa gravação. E, por ser uma gravação, excepcionalmente, quem quiser fazer perguntas, depois pode deixar aí nos comentários, que dentro do possível a gente vai buscar responder depois, tá bom? Então fica esse convite. Já me apresentando também, quem gostar do meu conteúdo e quiser me seguir, quiser ver outras palestras, outros estudos que eu realizo, me busca na rede social, coloca aí nt.Nelson Tavares. N de Nelson, T de Tavares, ponto Nelson Tavares. nt.Nelson Tavares. Tá bom? Tem programa que a gente faz ao vivo, com convidados. Tem um encontro com o Nelson Tavares na TV Chico Xavier. Tem estudos que eu já realizei. Tem mini vídeo. Tem bastante conteúdo. Tá bom? Então, convido a todos desde já. Mas vamos lá. Vamos ao tema de hoje. Ao tema que nos interessa. Que foi retirado do livro Encontro com a Paz e a Saúde, de Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Franco. E o tema é comportamentos conflitivos. É um capítulo que a Joana dedica, o capítulo 4, só para falar sobre relacionamento amoroso, os problemas nas relações, a importância dos direitos iguais na relação, falar um pouco de machismo, um pouco de feminismo também, e muito mais. Joana de Ângeles debruça e faz uma referência também, já vou dar cola para vocês, tá? Livro dos Espíritos, tá lá, no capítulo 9, da pergunta 817 até a 822, Kardec pergunta à espiritualidade de luz só sobre igualdade dos direitos do homem e da mulher. Nesse relacionamento, nos relacionamentos homem e mulher, desde sempre como é que isso se configura, e os conflitos, os problemas nas relações e todos os derivados, as consequências que acontecem a partir daí. É um pouco disso que a gente vai falar e muito mais, mas antes de a gente iniciar, eu vou fazer uma oração e convido a todos, quem tiver vontade e quiser comigo, a fechar os olhos e assim, primeiramente, agradecemos a Deus Pai por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos nesse momento, vivenciando aquilo que necessitamos vivenciar. Agradecemos a Jesus, nosso mestre, nosso amigo, nosso guia, nosso modelo a ser seguido. Que possamos, mestre, continuar na nossa caminhada, buscando a tua luz, buscando o teu amor. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz, da casa de Frei Fabiano, que prepara esse ambiente para estarmos aqui reunidos, aprendendo um pouco mais através da doutrina espírita e os ensinamentos do Mestre Jesus. E assim, humildemente, pedimos autorização para dar início a mais essa palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, pessoal. Vamos lá? Vamos começar a falar um pouco de relacionamento. Relacionamento, pessoal, vamos começar pelo início. Lá no iniciozinho, relacionamento amoroso, normalmente, começa com aquele momento bonito, lindo, maravilhoso, que eu chamo de os momentos das flores. O momento das flores é tudo uma maravilha. Uma coisa muito gostosa, quando um conhece o outro. E é tudo uma maravilha, não tem problema nenhum. Ou os problemas a gente ultrapassa, ou não vê direito, a gente está assoberbado, aquela coisa gostosa, aquela paixão. E de alguma forma a gente começa a projetar no outro tudo aquilo que a gente gostaria que o outro fosse, aquela relação ideal que a gente tem ainda na cabeça.
conscientemente ou inconscientemente, e de alguma forma também nós tentamos ser com o outro aquilo que a gente gostaria de ser, principalmente no início da relação. A gente tenta ser alguma coisa e o outro tenta ser aquela outra coisa, e que é muito bom, tá, gente? É normal isso. É normal esse tipo de relacionamento, não, esse tipo de comportamento nos relacionamentos. Mas, pessoal, olha só, tem validade, tá? Tem validade. O que eu quero dizer com isso? É normal também, passado algum tempinho, mais coisa ou menos coisa, alguns meses, talvez até alguns anos, um começa a conhecer o outro de verdade, tal e qual ele é, ou tal e qual ela é. E a realidade, às vezes, está um pouco distante do que aquele primeiro momento tão gostoso, tão bonito que foi o momento das flores. E aí, digo eu, é quando começa verdadeiramente o relacionamento. É nesse instante que um vai lidar com o outro verdadeiramente como eles são. Não mais lidando de uma forma como nós gostaríamos que fôssemos. Não mais projetando aquele príncipe ou aquela princesa. E para quem está em relacionamento há longo tempo já, sabe o que eu estou falando. Eu digo assim, lá para 10 anos ou mais, dá trabalho, tá, gente? Relacionamento dá trabalho. Mas é um trabalho que vale a pena. É um trabalho que vale a pena porque um consegue, de alguma forma, esse eu acredito que é o ideal da relação, sustentar o outro, dar o apoio ao outro. É de alguma forma esse entendimento que a doutrina espírita nos coloca e nos auxilia, de entender que todos nós somos espíritos em evolução, na nossa caminhada individual, falei devagar e estou frisando, mas olha só, dá para nós estarmos ao lado de um outro espírito também na caminhada dele e um ajudar o outro, e um auxiliar o outro. De alguma forma, nós estamos aqui com a nossa caminhada individual, mas esse suporte, essa sustentação, conhecendo as dificuldades, as fragilidades, os pontos fortes, os pontos fracos do nosso companheiro, da nossa companheira, e dar essa sustentação, dar esse apoio com aquilo que essa pessoa busca, com o momento dele, com o momento dela. E, de alguma forma, em algum momento, nós nos conectamos. Desculpa, gente, tem um barulho aqui. Eu não sei se fui eu, o barulho no áudio. Pronto, voltou. Já está tudo bem. De alguma forma, a gente se conectou em algum momento no passado e existiu essa troca, essa sustentação, essa ajuda mútua. Mas vamos lembrar uma coisa, pessoal. Nós mudamos e o outro também muda. Talvez o que nós somos hoje, muito provavelmente há 5, 10 anos atrás, nós éramos outro indivíduo, outra pessoa. E o nosso companheiro, a nossa companheira também mudou. Então, o trabalho que eu digo, a sabedoria, o desafio é conviver, viver ao lado do companheiro, da companheira, frente a essas diferenças, conforme essa caminhada, conforme a modificação do nosso eu, a nossa evolução, a nossa estagnação, às vezes, em uma pedra no caminho, ou algo que a gente se conecta hoje, mas a gente não se conectava 5, 10, 15, 20 anos atrás. Então, para caminhar junto, é um grande desafio. Se manter conectado, se manter com esse propósito de amor, estar num relacionamento, é sim um grande desafio, mas olha só, o conflito faz parte, tá, gente? O conflito faz parte, e é disso que a gente vai falar um pouco hoje. Joana se debruça ou dedica aqui um capítulo só para falar um pouco desses conflitos, como que acontece essa dinâmica, e principalmente o nosso compromisso, penso eu, de ceder, tá? Ceder. Ceder é uma palavra para quem está junto, convivendo há muito tempo, entender que só cedendo a gente consegue abrir mão e comprometer em prol do relacionamento, em prol da saúde, da duração, de estar juntos. Mas o ceder, pessoal, olha só, penso eu de novo, tá? Compartilhando com vocês.
Vamos colocar aqui uma meta? A meta é 50-50. O ideal é a gente ter ali 50% de um lado e 50% do outro. Cada um doa um pouco nessa troca. Vamos lembrar que a configuração de um relacionamento amoroso, parceiro com a parceira, é sempre uma troca, diferente de outros tipos de relacionamento. Quando a gente está falando de mãe e filho, de irmãos e outros derivados, avós, tios, amigos, tá? Estou falando de relacionamento amoroso. Então, o ideal nessa troca, a gente está ali nos 50-50. Ideal. Mas vamos botar o pé no chão? O pé no chão é a realidade. A realidade é o quê? Difícil a gente conseguir. Porque são momentos da vida, são fases, e às vezes a gente está muito bem e o outro não está tão bem assim. Então eu tenho que ceder um pouquinho mais, porque ela está necessitando, ele está necessitando. Dá uma atenção. Então, às vezes, a gente vai ali para os 60-40, para os 70-30, não sei, depende. Entendendo que são fases, são momentos da nossa vida, às vezes a gente está bem, mas às vezes a gente não está tão bem assim. São problemas no trabalho, problemas com outros membros da família, problemas pessoais, questões de foro íntimo, diversas questões que nos abalam e naturalmente vão influenciar o nosso relacionamento amoroso também. É normal, é natural. E aí cabe a sensibilidade do parceiro, da parceira, entender esse momento, essas fases. E, principalmente, aprender a lidar com alguma coisa que a gente esquece demais, mas é bom relembrar. Sabe o quê? É lidar com o imperfeito. O imperfeito. Ou será que alguém aí ainda acha que tem homem e mulher perfeita no mundo? Sabe aquela história do príncipe encantado, da princesa encantada? Aquela alegoria que fazia sentido, era muito engraçado quando a gente era criança, da abóbora e o cavaleiro que vem, o príncipe que vem no cavalo branco, lindo. Aquele homem é perfeito e aquela princesa perfeita. Será que a gente acredita nisso ainda, pessoal? Ou não? Pergunto para vocês, tá? Eu sei que tem muita gente que acredita. Vou dar um exemplo só, sem criticar, sem julgar, mas quantos de nós, vamos colocar assim, quantos de nós vivemos nos relacionando, às vezes, com 20, 30 casamentos, buscando eternamente esse príncipe, essa princesa, num tal relacionamento perfeito, buscando essa perfeição. Perfeição essa, pessoal, que não vai existir, tá? O convite que a Joana de Ângeles faz e nos chama a atenção, ela fala sobre imaturidade psicológica. Muitos dos nossos conflitos são derivados exatamente dessa imaturidade. A gente ainda vivenciar períodos infantis e com crenças ainda, acreditando que pronto, que vai ter o homem ou a mulher perfeita. Vamos lembrar aqui, gente, a gente está falando de doutrina espírita, estamos falando de Jesus. Qual é o único modelo de perfeição que encarnou aqui na Terra? Um só. Até hoje, tá? Só teve um. Jesus. O resto é imperfeito. O resto é orgulhoso. O resto é egoísta. E por mais, pessoal, que nós amemos, isso no relacionamento amoroso, ou mesmo na família, os amigos, ainda assim nós machucamos uns aos outros. Porque nós somos imperfeitos, às vezes sem querer. O conflito faz parte ainda do nosso eu, do nosso íntimo. Faz parte do nosso momento. Nós chegaremos um dia à perfeição, mas não vai ser dessa, tá, pessoal? Vamos botar o pé no chão, se reconhecer imperfeitos, entender que teu marido, tua esposa, teu companheiro, tua companheira é imperfeito também. Então a sua relação, de alguma forma, vai ser imperfeita, mas é claro que, gente, dá para ser feliz, tá? Dá para ser feliz dentro da imperfeição. Dá para ser feliz ao lado de um egoísta e de um orgulhoso. A ideia aqui não é ficar falando coisa ruim, chutar cachorro morto, de forma alguma. O que Joana tenta fazer nesse capítulo é buscar entender, principalmente essa igualdade entre homem e mulher e como nós nos relacionamos. O que acontece muito
E tem um clássico muito bom, tá? Isso não é doutrina espírita não, tá, gente? Mas eu recomendo para vocês, que é um livro que virou peça de teatro, acho que tem filme também, muito antigo, norte-americano. Homens são de Marte, mulheres são de Vênus. Isso é muito interessante. Vou falar rapidamente só sobre isso para a gente entender a dinâmica dessa história. Essa é uma alegoria, tá? Mas que serve como exemplo para a gente entender. E quem quer se aprofundar nesse tema, eu recomendo esse livro. O que acontece? Homens estão num planeta em Marte, e lá em Marte as coisas funcionam de uma forma. E as mulheres estão em Vênus, e lá em Vênus, aquele outro planeta, as coisas funcionam de outra forma. Aí, um dia, os homens saíram de Marte, as mulheres saíram de Vênus, e se encontraram no planeta Terra. E aí, tem que conviver com as suas diferenças, mas se apaixonam, gostam um do outro, querem estar ao lado um do outro, querem compartilhar, se apaixonam, passam a amar, mas isso não quer dizer que, como cada um vem de um mundo distinto, diferente, que não haja o conflito, o atrito. Faz parte, tá, pessoal? O atrito faz parte do relacionamento de todos nós. Por isso que é importante a gente sempre colocar o pé no chão e não entrar nessa quimera, nessa ilusão de que, não, eu vou continuar, e tem muita gente que quer continuar. E é muito proativo e bonito querer algo melhor para a nossa vida. Sem dúvida alguma, a nossa busca é sempre do melhor. Mas o melhor é o melhor para você ou o melhor barra perfeição inatingível, que por mais que a gente se esforce, vamos de relacionamento em relacionamento e nunca iremos alcançar? Interrogação. Então vamos entender que existe o conflito, sim, que é normal, dá para ser feliz e conviver em paz, harmonia, dentro de um relacionamento amoroso, porém, vamos entender os limites, tá? Entender os limites, até onde esse 50-50 que eu falei aqui, que às vezes vira 60-40 ou 70-30, até onde existe esse limite e deve existir esse limite. Pergunta que eu faço é, para quem está em relacionamento hoje, tem limite o teu relacionamento ou não? Se tem limite, qual é o limite? Você sabe qual é o limite? Porque o que acontece muitas vezes é que, infelizmente, em nome de preceitos e de várias outras questões religiosas, família, dinheiro, medo de ficar sozinho, às vezes nós nos encontramos num relacionamento há muito tempo, infelizes, e não saímos de lá, acomodados de alguma forma, porque tem um filho em comum, porque, Nelson, você não está entendendo, o buraco é mais embaixo, como é que eu vou fazer agora para sair da casa, eu não tenho dinheiro, eu vou morar na rua? Ou então, eu tenho medo de ficar sozinho, medo de ficar sozinha. Ou aquela clássica frase que é assim, eu estou infeliz, mas pelo menos eu tenho marido. Sabe como é que é? A dinâmica, a proposta, a ideia é a gente questionar. O que nós queremos numa relação? De que forma hoje esse companheiro, essa companheira faz sentido? E como é que isso está acontecendo? É saudável? Não é saudável? Eu estou me enganando? Muita gente vive se enganando. Ou postergando alguma coisa do tipo assim, Nelson, não, mas você não entende, ele vai melhorar. Ele vai melhorar, eu tenho certeza que ele vai melhorar. Ele vai voltar a ser como ele era antes. Aí o que acontece é o seguinte, talvez o que era antes foi aquela primeira semana lá atrás, no momento das flores, que estava tudo ótimo o relacionamento, e de lá, nunca mais ele foi o mesmo, e de lá para cá, já tem 2 anos, ele é um cavalo e só te trata mal, e você ainda fica lá fixada na esperança de retomar, dele ser aquele fulano que ele foi naquele primeiro momento das flores, que ele até estava tentando ser alguém diferente, mais gentil, mais educado, mais compreensivo, mais amoroso. Não vamos nos iludir, pessoal, com o momento das flores, tá? O momento das flores é muito bom, não estou para criticar, pelo contrário, é muito gostoso. Quem se relacionou sabe do que eu estou falando. E olha só, é para ser assim, tá? Se logo no início não tiver momento das flores,
pula logo fora, que não tem muita esperança, não. Porque o momento das flores faz parte de todo relacionamento. Mas não quer dizer que vai ser assim para todo sempre. Para todo sempre, na tristeza e na alegria. Tristeza faz parte. O relacionamento duradouro não é só alegrias, não é só a paixão ardente, não são somente sorriso no rosto o tempo inteiro. Porque a vida de ninguém é só sorriso no rosto o tempo inteiro. Nem todo dia faz sol. Às vezes chove, às vezes venta, às vezes faz frio. E é assim mesmo. E é normal. Então vamos tomar cuidado só, pessoal, que é muito importante isso, com as nossas expectativas, tá? Porque às vezes a gente cria expectativas demasiadas, que não percebe que já está no famoso, que dizem muito agora, tal do relacionamento abusivo. O relacionamento abusivo. Então vamos tentar gerenciar um pouco melhor, entender o que eu posso esperar, o que eu quero, o que essa pessoa pode me dar. Às vezes a gente está esperando algo que a pessoa não pode dar, não é nem que ela não queira, ela não consegue dar. É importante a gente parar e se situar, isso tem tudo a ver, pessoal, com autoconhecimento também, tá? Porque às vezes a gente está numa relação e nem se conhece, e se a gente não se conhece, como é que o outro vai nos conhecer? Se a gente não se enxerga como a gente é, o que esperar que o outro vai nos dar? Como é que o outro vai me amar se nem eu mesmo me amo direito? E coloco no outro a responsabilidade de, eu quero que o outro me ame, eu estou carente, tenho minhas inseguranças, e quero preencher esse meu vazio interno com um fulano ou com a fulana lá de fora. E aí tem essa dinâmica que é os tais relacionamentos abusivos, que eu quero falar sobre isso também, que está na moda, essa palavra, mas é só uma palavra. Relacionamento abusivo sempre existiu, tá? O relacionamento quando não é saudável, o relacionamento quando já não está mais fazendo sentido, quando não é mais altos e baixos, é só baixo. Ou é 98% de baixo e de vez em quando umas migalhinhas de felicidade, de momentos muito ligeiros e rápidos que às vezes a gente fica se apegando àquilo e se mantendo num relacionamento que não está nos fazendo bem há muito tempo. Mas a história do relacionamento abusivo, pessoal, em geral, tá? O que o mundo fala sobre relacionamento abusivo, que eu vejo por aí, ou a maioria dos que falam, é num sentido ainda muito superficial, e vou explicar, tá? O porquê. E a profundidade disso. O que acontece é o seguinte: eu estou num relacionamento abusivo, então eu sou a vítima e o outro é o culpado. Normalmente a história vai por aí. Alguém está sendo oprimido e o outro está oprimindo. Um é o coitado e tem que se livrar da pessoa, e aí consegue se livrar. Então, pronto. Final da história, acabou. Me livrei do relacionamento abusivo, e pronto, aquilo foi um tormento na minha vida, foi o livramento. Vocês já ouviram algo desse tipo? Muito bem. Mas vamos lá, pessoal. Vamos entender o seguinte. O relacionamento abusivo não é sobre o outro. É sobre você, tá? É sobre nós. É tentar entender e aprender, principalmente, através dos nossos erros, da nossa caminhada, o que a gente está, de alguma forma, fazendo de errado, o que a gente quer fazer diferente com o próximo relacionamento. Entender, não o outro vilão que me fez mal, me oprimiu, mas entender o que em mim me ligou a essa pessoa. Qual foi o gatilho, qual foi o laço, qual foi a linha aí que ligou em algum momento. Porque se a gente não entender isso, pessoal, olha só, eu posso garantir para vocês, é a boa e velha história. Vai sair de um relacionamento ruim e vai entrar em outro relacionamento ruim. Já ouviram falar essa história também? Não, homem nenhum presta, só tem traste no mundo. Eu tenho dedo ruim, não tenho sorte. Porque sai de um traste para outro traste. Parece que só muda o nome. Um pouco, o corte de cabelo. Um é mais magro, outro é mais gordo, outro é mais alto, um é louro, outro é moreno, outro é...
mas o padrão continua igual. E por que o padrão continua igual? Porque nós estamos nos ligando a esse tipo de pessoa. E essa é a questão não é sobre o outro. Se você se livrou, entre aspas, desse relacionamento que estava te fazendo mal, ótimo. Mas a questão está aí. Te pergunta, o que tem que ser diferente da próxima vez? Qual foi o laço lá atrás, naquele momento lá atrás que você se iludiu, deixou ser iludida, ou se conectou àquela pessoa, para no futuro se conectar a um outro tipo de pessoa que te faça bem, que responda aos teus anseios, que você consiga se conectar nessa proposta de amor no relacionamento, trazendo aquilo que você busca. Pergunta, o que eu aprendi com esse relacionamento que não deu certo? Se não enxergar, pessoal, eu posso garantir, tá? Vai ter uma outra relação igualzinha, igualzinha. O teu dedo vai continuar ruim. O teu dedo vai continuar ruim até você tratar esse dedo. Tô brincando aqui, tá? Então a questão é a seguinte, vamos entender essa dinâmica do relacionamento, não só com o outro, mas principalmente conosco. Qual o papel que nos cabe? Aonde nós estamos acertando, errando? O acerto e o erro faz parte, pessoal. A caminhada, nós vamos errando. Mas a grande graça de errar, não é errar por errar, mas é aprender com o nosso erro. Também com os nossos relacionamentos. O que acontece, eu posso dizer para vocês, eu sou psicólogo, tá, pessoal? Esqueci de dizer. Sou psicólogo, então a gente trabalha muito com questões em consultório de problemas em relacionamentos amorosos. O que acontece, o clássico, é o seguinte: a pessoa vem e diz assim: eu tive 5, 10, 15, 2, 3 relacionamentos na minha vida que foi um atraso de vida. Nossa, eu perdi tempo da minha vida, foi um desastre, e um olhar muito negativo para aquilo que aconteceu e aquilo que a pessoa vivenciou. Mas olha só, vamos entender com calma que aquele relacionamento fez parte, foi de encontro ao seu eu naquele momento. Te disse alguma coisa, então a gente pode olhar com um olhar negativo, empreender, dizer que porcaria, quanta coisa ruim, ou entender que, olha só, aquilo lá falava muito de mim naquele momento. E talvez hoje eu não fale mais, talvez hoje eu não me reconheça naquela pessoa, naquele Nelson de 5, 10 anos atrás, e provavelmente hoje eu não me relacionaria com aquele outro tipo de pessoa. Ótimo, mas não foi atraso. Fez parte da tua caminhada, fez parte do teu momento, fez parte da tua evolução, é o que a gente está fazendo aqui, pessoal, evoluindo, crescendo. A ideia de encarnar não é sofrer e passar dificuldade, não, tá? Salvo os momentos de expiação, onde a colheita do nosso plantio, com propósito sempre do aprendizado, nunca de punição, de sofrimento, de rancor, de amargura, que é aquela história, o que eu fiz? Eu joguei pedra na cruz, etc. Às vezes não jogou pedra na cruz, não, pessoal. São só as escolhas que a gente está fazendo errado. Então vamos tentar buscar novas escolhas, mudar um pouco, vira o disco, para quem é da antiga como eu, que lembra o disco que a gente botava na vitrola, vira o disco e tenta fazer de uma outra forma. Tenta se questionar, romper padrão. Hoje em dia a gente tem aqui o auxílio da doutrina espírita que se aprofunda de tal maneira em tantas questões, inclusive nesse aspecto amoroso. Parece até que a gente está aqui falando hoje sobre relacionamento, mas todo fundamentado no nosso crescimento, na nossa evolução enquanto espíritos que nós somos. E está aí, não só no Evangelho, Livro dos Espíritos, o relacionamento entre homem e mulher e as dificuldades que acontecem porque faz parte da nossa realidade e vai continuar fazendo, tá? Vamos seguindo? Vamos lá. Vamos falar um pouco agora sobre machismo. Joana de Ângeles separa um item só sobre machismo, tá? E vamos falar um pouquinho qual é a ideia do machismo. A ideia do machismo, alguns pontos aqui, tá? Que eu separei para a gente comentar, pensar, entender essa dinâmica e como é que está o processo de evolução como um todo. Vamos lá. O machismo, a ideia dele, de alguma forma, vem onde o homem é o superior e a mulher
é inferior. Simples assim. Passando a régua por aí, tá? Mas vamos lá. O que a gente entende aqui com a doutrina? Para começar do zero. Todos somos espíritos, filhos do mesmo Pai. Hoje homem, amanhã mulher. Vamos todos viver a experiência como homem e como mulher, como rico, como pobre, num lugar mais hostil, num lugar mais tranquilo. Toda essa dinâmica vai fazer parte do nosso planejamento reencarnatório, nos proporcionando o aprendizado necessário para vivenciar as tais experiências. Então, qualquer movimento que seja, e o machismo é um deles, aonde busque colocar um maior que o outro, um superior ao outro, um inferior ao outro, vamos cair isso por terra, pessoal. Vamos entender, mais uma vez, que somos filhos do mesmo Pai, com o mesmo direito, iguais. E é difícil a gente entender isso, é difícil, não só na questão homem e mulher, mas principalmente quem faz maldades e atrocidades, que a gente acredita que não, esse não merece, porque esse está provocando a guerra e está fazendo mal, mas ele é teu irmão, merece o amor e tem o amor do Pai, porque ele é filho do Pai. Talvez ele esteja fazendo as escolhas erradas nesse momento, mas mais cedo ou mais tarde ele vai fazer as escolhas certas. O espírito obsessor de hoje, aquele que mata, aquele que faz guerra, amanhã vai ser perfeito como Cristo. É difícil ainda interpretar isso, né? Está tão distante, a gente não consegue imaginar, mas olha só, tem tempo, não tem pressa. Processo evolutivo, e é para isso que a gente reencarna, encarna de novo, e assim vai, até evoluir, até o momento que a gente vai entender que o processo é no amor, que a caminhada é no amor. Independente se é homem ou se é mulher. Claro que são momentos, e essa questão do machismo, a gente vai falar sobre isso aqui. Tem duas questões aqui que eu quero ler e compartilhar com vocês, do Livro dos Espíritos, tá? Que fala exatamente sobre isso. Questão 817, pergunta de Kardec. São iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? Kardec pergunta. Resposta. Uma resposta sendo uma pergunta. Não outorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade do progredir? Interrogação. Pergunta 818. Da onde provém a inferioridade moral da mulher em certos países? Certos países. Isso já desde aquela época continua até hoje. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Resposta. Do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Vou repetir esse finalzinho, pessoal. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Igualdade de direitos é progresso moral e social. Progresso moral e social. Para nós homens, pessoal, atenção aí, tá? Olha só, que tem mais forte e que talvez tenha uma tendência ainda da gente ser mais machista e aqui quem manda sou eu. Olha só, progresso moral, tá? Vamos lembrar o que a gente está fazendo aqui? Desenvolvendo intelecto e moral. Então, a busca da igualdade de direitos é um progresso também moral. Entender e lidar com o próximo tal qual ele é. Deixando para trás essa ideia remota ainda, que muitos trazem, aquela ideia de que, aquela história da costela de Adão, que a mulher se fez da costela de Adão, então lá já é inferior, né? Um pedacinho do homem, só um pedaço da costela. E aí o homem, lá do primitivo ainda, questão da força física, o homem é mais forte, a mulher é mais frágil fisicamente, então quem é o mais forte? O mais forte é o melhor. E aí com o tempo passando,
Joana fala muito sobre isso, tá, gente? Esse capítulo é ótimo, para quem quer saber um pouco de história e todos esses links que Joana vem fazendo. Ela vem falar sobre a mulher, não só a mulher, também o negro, posso adiantar. Não tinha alma. A mulher não tinha alma, como o negro também. O animal tinha alma, né? Mas a mulher não tinha alma. Então o animal valia mais. E ainda vale. Em alguns países, parece ser coisa do passado, mas em alguns países ainda é assim. Infelizmente, é uma realidade entre muitos países, onde a mulher é uma mercadoria, onde o pai vende o dote, né? Seja por dinheiro, ou troca a mulher por um camelo, um cavalo, um burro, onde a mulher é para servir, como era o escravo também, da mesma forma. A mulher mercadoria. Em muitos países, a mulher está cerceada da liberdade, a liberdade muito próxima de zero, aonde não só anda de burca, né, como a gente sabe, tem aquela vestimenta, sem criticar e sem querer julgar, tá, pessoal? Só analisando, mas vamos entender a realidade do mundo, saindo um pouco de Brasil e Portugal, né, que a gente vive. Mas a mulher não pode sair na rua sozinha, não pode trabalhar, não pode estudar, que ela tem que ficar em casa, presa, só recebendo ordens, abaixando a cabeça e dizendo sim, sim, não, não. Muitos países são assim, até agora há pouco tempo, com a retomada como os Estados Unidos saiu do Afeganistão, se percebe isso, ou outros países, Irão, Iêmen, cada um com as suas diretrizes, países, enfim, com as suas questões sociais, históricas, religiosas, que acabam influenciando muito, mas parece distante essa questão do machismo, ainda se faz presente, não só nesses países, lembrando, pouco mais de 10 anos atrás ainda era lei na Arábia Saudita, a mulher adúltera ainda era apedrejada em praça pública, como na época do Cristo. Lembremos? Época do Cristo. Atire a primeira pedra quem nunca errou, ou quem nunca pecou. Até hoje, ou até pouquíssimo tempo atrás, menos de 10 anos, posso arriscar aqui, ainda se cometia esse tipo de barbaridade. Mas não só, tá, gente? A gente está lá, extremo. Eu vou trazer aqui um pouco da realidade de Portugal. Em Portugal não tem muita violência, né, pessoal? Vocês sabem que a violência não se compara ao Brasil. Porém, o maior número de homicídios que acontece, é um número alto, é a violência doméstica. Homem que mata mulher, casais, e acaba dessa maneira, que é uma pena. Mas, vamos lá, que a gente tem pouco tempo ainda. É pouco tempo ainda, não. Tem pouco tempo aqui, eu estou vendo o horário seguir. Eu acredito aqui, vou compartilhar com vocês, a nível mundo, tá? É um grande exemplo para a gente ver como nós somos ainda um mundo machista. O mundo machista, para mim, pessoal, se dá através da diferença salarial, onde executamos a mesma função na empresa, mas a mulher sempre, ou a maioria dos casos, recebe menos. Salvo uma empresa ou outra, mas isso eu estou falando a nível mundo, tá, gente? Eu não estou falando só lá das Arábias, ou da África, ou do Brasil. Eu estou falando dos Estados Unidos, da Europa, que teoricamente seriam os países mais igualitários, onde isso é uma realidade ainda. Mas, vamos lá. Os avanços vão sendo feitos? Vão. Talvez devagar, lento demais, mas quando a gente abre um pouco a perspectiva e sai um pouco só desses últimos 5, 10 anos, abre o leque e vê quantos avanços já foram realizados nos últimos 100, 200, 300, 500 anos, dependendo do país, da sociedade onde é que nós estamos. Agora, penso eu, tá, pessoal? Vou compartilhar um pensamento aqui. O avanço real, eu acho que não é no externo, é principalmente no interno. E como é que é o avanço real? É através da reencarnação. É quando nós vivenciamos os dois lados da moeda, entendendo como é ser homem e como é ser mulher. Aí eu acho que a gente vai aprender e vai conseguir, de verdade, vivenciar muito mais do que na teoria, porque na teoria é muito fácil, principalmente para quem é homem. Digo, aqui eu não faço ideia, não tenho recordações da última encarnação. Então talvez seja muito fácil para mim falar sobre isso. É diferente para quem vivencia.
sem dúvida alguma. E aí a Joana vem falando sobre o movimento feminista, que também é algo cada vez muito sensível até, muito presente, esses movimentos sociais. E Joana fala sobre o feminismo, dando uma introdução que é o ideal, um primeiro movimento, o nascimento, digamos assim, do movimento feminismo como um todo, é realmente essa busca dos direitos iguais, que é fenomenal, essa proposta. Exatamente isso que a gente estuda aqui, nós, filhos do mesmo pai, espíritos encarnados, como homem, como mulher. Mas aí, o que acontece é o seguinte, Joana comenta, tá? Eu vou aqui vou endossar o que ela falou. Existem os tais exageros, quando às vezes essa balança não busca os 50-50%, os direitos iguais, mas talvez venha aquelas pessoas com sentimento de vingança, porque foram oprimidas, claro, e querem sobrepor, querer fazer igual e maltratar como foram maltratadas. E a caminhada, pessoal, é sempre no amor, tá? Não é no rancor, não é no ódio, não é na revolta. O que acontece às vezes é sobre a bandeira tal de um movimento X, Y, Z, as pessoas acabam perdendo a razão e acabam extrapolando ou passando os limites. Isso, olha só, vou sair um pouco do feminismo, tá? Só para esclarecer aqui, que é muito importante para a gente ter sempre o crivo, o raciocínio lógico, o pé no chão, a tranquilidade para analisar as coisas. É o seguinte, vamos lá. Vamos pegar o espiritismo, tá? Vou me tirar como exemplo. O que acontece? Ah, o Nelson é orador espírita. Muito bem. Agora, olha só. Não é porque o Nelson é orador espírita que tem que todo mundo aceitar e concordar, engolir o que o Nelson fala. Tá bom? Simples assim. A doutrina espírita é uma só. Agora eu sou factível a erro, interpretações diversas que talvez ninguém concorde. Eu posso estar aqui falando uma loucura qualquer, sem fundamentação nenhuma, sem lógica nenhuma, sem base nenhuma. O questionamento é qual a ideia, qual é a proposta. A ideia sempre está na lógica, o raciocínio lógico. Para isso a gente vai tratar a doutrina espírita, essa busca que Kardec nos convida a questionar, sim, tudo e mais um pouco, o raciocínio, a fé raciocinada. Mas vamos voltar aqui ao feminismo. Da mesma forma, eu fico com os direitos iguais. Acho nobre. É isso que a gente está estudando aqui. Faz todo sentido. Essa visão mais ampla que sai do homem e mulher. Essa visão mais ampla, entender que nós somos espíritos encarnados. Que esse momento é como homem, esse momento é como mulher. E vamos sim buscar esse meio a meio. Buscar dentro do ideal esses direitos iguais entre o homem e a mulher. Vamos entender, pessoal, que a busca aqui, o desafio, é nós amarmos uns aos outros e não armai-vos uns contra os outros. Essa disputa, essa guerra, porque é o homem que é a mulher, isso já passa, pessoal. Talvez esse que está lá na frente da batalha, o homem querendo massacrar a mulher e a mulher falando mal do homem, já inverte o papel, desencarnou e inverteu. Essa briga, não precisa brigar, vamos aprender a amar. Claro que os movimentos são importantes, tá, gente? Através dos movimentos que os avanços são realizados, sem dúvida nenhuma, mas vamos tentar manter o controle, a paz, o amor dentro do possível. Dá para conquistar na guerra, dá, brigando, dando bomba, dando tiro, mas dá para conquistar também na palavra, no amor. Vamos ver o Gandhi como exemplo, raríssimos, mas o Gandhi conquistou, conseguiu a libertação da Índia. Como? Dando tiro, porrada e bomba, e quebrando tudo e a todos. O nosso desafio é esse, tá, pessoal? Então, que possamos aprender a nos relacionar dentro do possível, principalmente nos relacionamentos amorosos, que esse é o capítulo dos conflitos que se derivam através desse tipo de relacionamento entre homem e mulher, mas sempre na busca, no entendimento mais profundo, que é só
Vou repetir mais uma vez. É só através do amor que a gente chega à perfeição onde o Cristo se encontra. Tá bom? Pessoal, eu vou encerrando por aqui. Vou agora fazer uma oração, tá? E convido a todos, para quem quiser comigo, a fechar os olhos e assim agradecemos a Deus Pai por mais essa encarnação, como homens, como mulheres, vivenciando tudo que é necessário para o nosso crescimento, experimentando, experienciando para a nossa evolução. Agradecemos a Ti, Pai. Agradecemos também ao Mestre Jesus, que nos acompanha ao nosso lado, na nossa caminhada, nas nossas dificuldades, com a Tua proposta de amor, com o Teu braço estendido, sempre nos apoiando, nos dando todo o suporte para essa caminhada com as nossas dificuldades. Agradecemos também a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha, espíritos amigos, protetores, trabalhadores da casa de Frei Fabiano, que preparam esse ambiente com tanto amor, com tanto carinho, para a gente aprender um pouco mais, através da doutrina espírita, através do ensinamento de luz do Mestre Jesus. E assim, agradecidos que estamos, damos por encerrado mais essa palestra da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. É isso, pessoal. Assim eu agradeço a vocês. Volto a falar, se quem quiser me seguir, me segue lá, nt.Nelson Tavares, tem bastante conteúdo, tem palestra, tem seminário, tem estudo, tem o nosso programa ao vivo. E a gente vai falar agora sobre a próxima live da semana que vem. A próxima live vai ser com a Francisca de Lira, lá da Alemanha. Não lembro o nome da cidade agora, mas ela da Alemanha vai estar também. Eu aqui de Portugal e semana que vem a Francisca da Alemanha. Olha que legal. Ela vai falar sobre estresse, ansiedade, falta de energia e foco. Bem interessante também essa abordagem. Provavelmente vai tocar muitos de nós aí. Porque quem é que não tem estresse aí, ansiedade? Quem é que está com pouca energia, meio desfocado? Levante a mão. Estou levantando. É isso, pessoal. Então, semana que vem, terças-feiras, às 19h55, vai ser no dia 24 de outubro, tá? Aqui na casa de Frei Fabiano. Mais uma vez, eu agradeço a todos. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui reunidos comigo até agora. Muito obrigado. Tchau, tchau.